Oi galera da revista Bem Mulher, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na clínica da doutora Adriana Stavro, nutricionista, e nós vamos falar sobre jejum intermitente. Você já ouviu falar? Então, a gente vai esclarecer todas as dúvidas para vocês, tá bom? Esperamos vocês lá no site para curtir a matéria completa e todas as dicas super legais da doutora Adriana. Vamos começar a falar do jejum intermitente. Eu queria saber o que é o jejum intermitente. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Adriana. E o jejum intermitente, na verdade, é um jejum programado. E com esse jejum programado, a gente espera ter algumas modificações no metabolismo do paciente. Então, na verdade, com esse jejum, ele ocorre alguns fatores transcricionais, e com isso estimula algumas vias metabólicas que vão estimular a queima de gordura. Então, o jejum intermitente nada mais é que um estímulo para fatores transcricionais que estão envolvidos na oxidação de ácidos graxos e queima de gordura, e entre outros fatores também benéficos para a saúde. E com isso a gente tem uma perda de peso. Bacana. E costuma fazer efeito com qualquer tipo de pessoa? Depende. Tem alguns pacientes que eles têm uma resposta diferente de outros. Depende muito do metabolismo de cada um. Então, para alguns pacientes, a gente tem uma resposta super positiva. Para outros pacientes, nem tanto. E para outros pacientes, a gente não tem uma resposta. Então, isso é bem individualizado de cada paciente. Quando você percebe, doutora, que vai dar certo esse jejum para aquela certa pessoa? Então, normalmente aqui no meu consultório, eu nunca aplico o jejum intermitente na primeira consulta. Normalmente o jejum intermitente, esse protocolo a gente aplica quando o paciente ele já vem num tratamento, ele já vem com uma perda de peso, esse paciente ele já passou por toda uma reeducação alimentar. Então esse paciente ele já está acostumado, ele já está habituado a consumir menos carboidrato, ele já está habituado a ter uma dieta mais hiperproteica, ele já se habituou a beber chás, que é muito importante, ele já se habituou a tomar a quantidade de água adequada, ele já está fazendo atividade física. Então esse paciente é um paciente que ele já passou por todo um processo, por toda uma reorganização na rotina de vida dele, na reorganização nas práticas alimentares. Então ele já está habituado a uma alimentação saudável. Então normalmente o paciente, quando ele começa um tratamento, ele tem uma perda de peso mais acelerada no início. Então chega um determinado momento que esse paciente começa a diminuir, então ele dá uma estabilizada na perda de peso. Então nesse momento é o momento adequado para a gente adotar um protocolo diferente. Tá certo. E nesse caso eu percebo quando ele já deu aquela estabilizada, faltam aqueles 3, 4 quilos restantes, esse é o momento da gente adotar um protocolo diferente. Então nesse momento eu começo com o jejum intermitente. Tá certo. E é permitido fazer exercícios físicos junto com o jejum intermitente? Depende. No início eu não aconselho. Tá? No início eu não aconselho porque eu preciso saber como que o paciente vai se comportar ao longo do tempo. Como que ele acorda, se ele vai acordar bem, se ele vai sentir tonturas, porque depende muito de cada paciente. Tá? Então, se o paciente, depois que ele já adotei o protocolo, depois de 15, 20 dias, ele me dá um feedback de que tudo bem, então eu libero para ele fazer atividade física em jejum. Mas quem vai me dar esse feedback é o paciente. Porque se ele fala, não, sinto muita dor de cabeça, eu sinto tontura, eu não posso colocar um paciente desse para carregar peso. Eu não posso carregar um paciente desse na esteira para ele correr o risco de cair e se machucar. Sim. Tá? Então é todo um cuidado que a gente precisa ter com esse paciente para ele, na verdade, não ter, né, não se prejudicar na atividade física. E frutas é permitido? Sim, a gente libera frutas. Então a fruta ela faz parte dos carboidratos, né? Então eu coloco ela, escolho algumas frutas
Então, normalmente, quando eu coloco a fruta, por exemplo, um pré-treino, uma banana com uma colher de sopa de chia ou uma colher de sopa de farinha de linhaça, eu gosto muito de colocar, por exemplo, kiwi, eu gosto muito de colocar morango, eu gosto muito de colocar as frutas vermelhas. A gente faz um mix dessas frutas e pode consumir sim. Eu gostaria de saber quais alimentos podem ser consumidos depois do período de jejum. Eu gosto muito de passar para o paciente, assim que ele acorda em jejum, que ele tome um chá. Então, se for de manhã, pode ser um chá de hibisco, chá de gengibre, um chá branco, um chá verde. Eu gosto muito de fazer algumas junções. Então, por exemplo, um chá de estévia com semente de cominho e gengibre. É um chá maravilhoso. Então, ele toma um chá e eu também gosto muito de passar uma cápsula antioxidante para ajudar a fazer uma detoxificação. Então, eu gosto muito, por exemplo, do Altilix, eu gosto muito do Liolá, eu gosto muito de passar uma cápsula, extrato de café verde. Então, eu gosto muito de passar um chá com uma cápsula. E depois o paciente ele vai seguir a rotina alimentar dele. Então, por isso que eu falei, normalmente o paciente que a gente aplica esse protocolo já é um paciente que ele já está numa rotina alimentar saudável. Então, depois disso, depois de meia hora, 40 minutos, ele já vai seguir a rotina alimentar dele normalmente, tá? Dando enfoque mais para proteínas. Normalmente ele já está numa dieta low carb, tá? Então a gente acaba priorizando as proteínas, as frutas vermelhas, abacate, eu gosto muito de goiaba, eu gosto muito do kiwi. Quando a gente fala de carboidrato, eu gosto do arroz integral, eu gosto muito de colocar, mesmo que seja um macarrão integral, eu gosto muito do inhame, do cará. Eu gosto muito de colocar esses tubérculos na alimentação do paciente. Ah, legal. E quem não pode fazer essa dieta? Essa dieta, o jejum intermitente, ela não é indicada para gestantes, lactantes, crianças e adolescentes, pacientes que foram submetidos a cirurgias, né? Pacientes com doenças catabólicas graves, idosos, tá? Então não é indicado esse tipo de aplicar o jejum intermitente. Diabetes também sim. É muito importante falar, principalmente diabetes tipo 1, que já é insulino dependente, e o diabético tipo 2, que faz uso de insulina, também não é indicado. Tá certo. Bom, muito obrigada, viu, Adriana, por tudo, pelas suas informações. Foi super útil pra gente. Vamos aproveitar e divulgar suas redes sociais? Vamos, eu adorei participar. Sempre que vocês precisarem, eu estou aqui. E eu peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Meu Face é Adriana Stavro. Vão lá, tem muitas dicas. Entram lá e curtam as minhas páginas. Isso mesmo. E não esqueçam de curtir também a página da revista Bem Mulher. Dê um joinha lá. E vamos que vamos para a próxima dica. Obrigada! Obrigada!